Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos no nosso canal é Godoy1x, que te garante 200% de bônus sobre o seu valor depositado. O link está na descrição do vídeo, também deixo no nosso comentário fixado, acessa ali e no momento que você for realizar o seu depósito, você preenche com calma o nosso cupom Godoy1x para você pegar os seus 200% de bônus. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar os jogos dessa sexta-feira, tem PSG e Toulouse pelo Campeonato Francês, além de Fluminense e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E aí, você sabia que o Filipe Luís está tendo uma grande oportunidade no final dessa temporada pelo Campeonato Brasileiro de conseguir fazer uma das melhores campanhas do Flamengo de um treinador numa reta final do Campeonato Brasileiro? Pois então, galera, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai relembrar alguns aproveitamentos anteriores. Estamos aqui com uma colinha na mão para passar todos os números bem atualizados e bem certinhos para vocês. Por isso que dessa importância do Filipe Luís encerrar esse Campeonato Brasileiro com bom aproveitamento, com dignidade, com respeito ao Flamengo, o Flamengo respeitando a competição, consequentemente tendo e ganhando, né, o respeito do torcedor no Campeonato Brasileiro. O nosso papo aqui vai ser sobre esses treinadores no Campeonato Brasileiro. E o que eu vou fazer aqui? 19, o Flamengo venceu. 20, o Flamengo venceu. 21, a partir de 21, o Flamengo não conquista mais o Campeonato Brasileiro e mal briga pelo Campeonato Brasileiro. E dá até pra gente tirar as dúvidas aqui na nossa lista aqui, que tá tudo anotado no nosso papel. E vamos falar então desse recorte. Pedir só pra você, amigo rubro-negro, deixar o seu like, cara, deixa a sua curtida, que é muito importante aqui pro nosso trabalho, é importante pro YouTube compreender a sua participação aqui no nosso canal, para que a nossa comunidade possa vir a crescer ainda mais. É importante você deixar o seu like, é importante você deixar a sua curtida, e claro, se você, amigo, ainda não tá inscrito no nosso canal, é um dos novos inscritos a assistir o nosso vídeo, seja muito bem-vindo, espero que você goste aqui de acompanhar nosso trabalho. A gente vai falando diariamente aqui sobre o Flamengo, trazendo análise, informação, notícia e opinião. Fechado? Então, conto aí com a sua presença, seja muito bem-vindo. Falando de 21 para chegar até o Filipe Luís, vamos começar então pelo Renato, né? Então a gente passa aí pelo Renato. O que eu fiz aqui? O Filipe ele vai fechar com os jogos do Fortaleza, Inter, Vitória e Criciúma. Ele vai fechar ali com quase 10 jogos, né? Então, para a gente ter um recorte fiel de todos os treinadores, vamos pegar os últimos 10 ou até mesmo 11 jogos desses treinadores pelo Campeonato Brasileiro. Não tô pegando Libertadores, não tô pegando Copa do Brasil, da mesma forma que eu não pego a Copa do Brasil do Filipe Luís, por exemplo. O Renato Gaúcho, ele recebe o Flamengo um pouco antes. Ainda é o Flamengo de 2 técnicos no ano, mas é um pouquinho antes. Ele recebe lá na altura das oitavas de final de Copa Libertadores, então ele tem mais jogos. Então, vamos pegar os últimos, no Renato, 11 jogos, tá? Do Campeonato Brasileiro. O Renato conseguiu 54% de aproveitamento. Tá? Foram 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Reta final do Flamengo, né, do Renato no Campeonato Brasileiro. Apenas um parênteses, tá bom? Ano passado, depois do final dessa temporada, a gente vê, né? Botafogo campeão, Palmeiras campeão, Fortaleza ali campeão e tal. A gente vê o aproveitamento. Só para vocês terem uma ideia, então, do campeonato passado, o campeonato 23, o Palmeiras, né, foi o campeão. Os últimos 10 jogos do Abel Ferreira foram 7 vitórias, então ele teve 70%. Há uma possibilidade do Filipe conseguir esse aproveitamento, tá? Já tô adiantando, dando um spoiler aí pra vocês. Vamos falar de Dorival Júnior. Dorival Júnior, até pra ficar, né, parecido ali com o Renato, 11 jogos também. Os últimos 11 jogos do Dorival, 2022. O Dorival recebe o Flamengo meio que semelhante, ainda no método de 2 treinadores no ano, meio que semelhante ao do Renato, né? Numa fase ali bem semelhante. Ele estreia no Beira-Rio contra o Internacional, ainda iria jogar as oitavas de final também da Copa Libertadores, então tem, sem dúvida nenhuma, muito mais jogos do que o Filipe Luís, mas pegando os 11 jogos finais do Dorival. 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Dorival Júnior teve 45% de aproveitamento nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos agora para o Tite. O Tite, ele é semelhante ao do Filipe Luís, não estou dizendo de aproveitamento, de contexto.
Só que, ao invés de ser o segundo treinador do ano, como eram os anteriores, aqui a gente está falando do terceiro treinador do ano, e o Tite recebe pós a perda do título, né, na Copa do Brasil. É semelhante ao do Felipe. O Felipe recebe antes, né, ele recebe na semifinal, o Tite acaba recebendo após. Tem uma mudança no calendário da decisão ali da Copa do Brasil. Então, se a gente falar de tempo, ele é muito semelhante, ele é muito parecido. O Tite acabou cumprindo, né, no Flamengo ali 12 jogos, foi o que ele trabalhou, né? Foram 12 jogos à frente ali do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, vamos pegar esses 12 jogos que aí fecha o 2023 do Flamengo e faz aí esse início do trabalho aí do técnico Tite. O Tite teve 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Ele teve 63% de aproveitamento. Então, falando de 12 jogos do Tite, 11 jogos do Dorival e 11 jogos do Renato, o Tite teve 63, em seguida vem o Renato em 2021 com 54 e fechando, né, em último até o momento, é o Dorival com 45% com 11 jogos em 2022. Claro que o Dorival vem ali com o Brasileiro, vem com a Libertadores, vem ali com a Copa do Brasil e é nítido. Após a conquista, a gestão largou, todo mundo largou, e aí, ó, nossa, é terrível o aproveitamento depois. Fica muito claro no contexto. Aí vamos pro Felipe, né? Felipe em 2024, ele vai fechar quase 10 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, para ser mais exato, serão ali 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma oportunidade de bater praticamente o aproveitamento do Abel Ferreira, à frente do Palmeiras campeão, que é ali 70%. Eu acho isso digno e simbólico para um início de um trabalho do Felipe. Ele recebe o time ali para corrigir na reta final do mata-mata, né, da Copa do Brasil, e aí por consequência disso, paralelo a isso, tem aí o Campeonato Brasileiro, mas era nítido, óbvio que ali o compromisso era da Copa do Brasil. O Felipe, até o momento, o Felipe Luiz, ele tem 5 jogos, né, ele conquistou 3 vitórias e tem ali 2 empates, né, então ele está trabalhando ali dentro da margem dos 60%, está um pouco semelhante até o momento, ali que o Tite, um pouco acima do Renato Gaúcho. Contudo, Fortaleza, Internacional, Vitória, Criciúma, o Flamengo tem mais 12 pontos para serem disputados. Caso o Felipe consiga manter um aproveitamento muito alto, ele pode bater aí na casa dos 70%, né? Praticamente ali dos 70%, e igualar com o Abel Ferreira. O que acaba indicando aqui pra gente, né? Infelizmente, né? Seja 2023, seja 2022, seja 2021, e infelizmente não importa se vem com título de Libertadores, se não vem, se vem com título de Copa do Brasil ou não vem, a reta final do Flamengo de Campeonato Brasileiro, ela é muito abaixo, né? E ela mostra que a reta final do Flamengo não é um time que briga por título. O Flamengo não briga por título na reta final, e como a gente vê até nos anos anteriores, e até mesmo nesse ano, pouco diferença faz, né, para o Flamengo, a critério de disputa de título, o que vai acontecer na reta final. Então mostra, né, que o planejamento ele não é dos melhores, a mentalidade ela não é dos melhores quando se fala sobre Campeonato Brasileiro, tem outros objetivos e ali vira um cumprimento de tabela. E aí quando a gente fala praticamente de 10 jogos, um campeonato que tem 38 rodadas, a gente está falando praticamente ali de quase um terço do campeonato. Aí fica extremamente complicado, né? Mas bom, o Felipe Luiz não pode apagar o que foi feito no passado, o Felipe Luiz ele não tem culpa da mentalidade que ela é feita, enfim, ele tá ali, foi contratado e tal, mas sem dúvida nenhuma para ele vai ser muito importante agora os próximos jogos, a disputa dos próximos pontos, para que ele consiga atingir um aproveitamento que nenhum outro treinador atingiu nos últimos 4 anos aí falando de Flamengo, nas últimas 4 temporadas contando com essa, e treinadores experientes, treinadores gabaritados, treinadores, né, consagrados, treinador medalhão, né, a gente tá falando de um iniciante como hoje ainda é ali o Felipe Luiz, então sem dúvida nenhuma é muito importante para ele, mas para isso ele precisa de alguém, né, ele precisa, né, porque não dá para ele sozinho construir tudo. Então, vamos ver como é que vai ser essa capacidade aí do Felipe de conseguir, né, até o momento tá conseguindo mobilizar esses caras, fazer, né, a concentração, não permitir com que relaxe, mesmo estando próximo aí das férias, próximo aí do final do ano e que não tenha nenhum objetivo concreto do Flamengo, né? Fica tudo muito abstrato. Bom, um grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado aí a curiosidade, né, sobre o Flamengo, desses treinadores na reta final do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não deixou a sua curtida, deixa a sua curtida que é muito importante aqui pro nosso trabalho, deixa o seu like, tamo junto, a gente vai se vendo. Atualização rápida, depois eu falo melhor sobre isso, eu esqueci, trazendo pra vocês. Varela quer continuar no Flamengo e o Gerson
que vai ter uma renovação de contrato, tá? O contrato dele vence em 2027, então vai ter um prolongo até 2029, mas depois a gente fala sobre isso, beleza? A gente fala depois sobre isso. Um grande abraço, tamo junto, atualizando sempre vocês aí. Valeu, um abração!